Mês 5.5 da obra do apartamento. Preparem-se para ficar chocados com o tanto que essa obra evoluiu em 15 dias e preparem-se também para ver muita bagunça de obra, aquele caos organizado que só a gente sabe que tudo vai dar certo no final. Bora lá? Gente, tô aqui hoje, ó, de roupa de ginástica, para botar a mão na massa, dar uma organizada aqui na obra, ver tudo que já foi feito, que não foi, fazer uma conferência geral, porque a gente tá aí há 15 dias de, quem sabe, terminar a obra, né? Bom, vocês vão dar aí os palpites de vocês no final do vídeo. Depois que vocês assistirem tudo, vocês deixem os palpites aqui no comentário se a gente vai ou não conseguir mudar no final do ano, hein? Continua bem difícil, apesar da gente ter avançado muito nos últimos 15 dias. Essa ideia de gravar um diário de obra do mês 5.5 foi do Raoni, que trabalha com a gente aqui no escritório e que é meu marido, né? Ele falou, a obra avançou tanto em 15 dias que seria muito legal você mostrar no canal, né? Porque o pessoal que não tá acostumado com obra vai ficar muito surpreso, assim como ele ficou também com a evolução que a gente teve. Aí eu soltei uma enquete lá no Instagram, todo mundo se animou com a ideia e aqui estou eu mostrando para vocês, então, o mês 5,5 da obra. Temos, teoricamente, mais meio mês para finalizar, mas o cronograma continua muito apertado. Vamos ver o que a gente consegue até lá. Vamos começar do começo. Aqui a gente está no hall de entrada, já está chegando algumas coisas, isso aqui é o nosso rack de academia, já está chegando o móvel pronto, vocês vão ver a loucura que tá. E por que tá chegando? Porque todas as empresas, ou 90% das empresas, param, né, por causa do final do ano, fazem um recesso de final do ano, sexta-feira, já agora. Então, ou eu antecipava para receber essas coisas antes, ou eu só ia conseguir receber depois de meados de janeiro. Então, eu preferia antecipar na tentativa da gente realmente conseguir concluir a obra. Aqui no hall de entrada, estamos com esta situação aqui. Basicamente, o hall de entrada, ele tá quase pronto. O que falta aqui? Falta a gente soltar os rodapés, que vão vir essa semana. Falta também a gente colocar alguns equipamentos de automação no teto, fazer a conexão dessa câmerazinha aqui, que é uma câmera de segurança da Stack, e falta a gente entrar com a pintura artística, que é uma pintura em degradê que a gente vai ter aqui no hall de entrada, né? E que é uma artista que vai vir fazer. A gente começa também aí, essa semana, essa pintura. Então, falta bem pouca coisa, claro, faltam acabamentos elétricos, toda essa parte, né? Que a gente vai começar a avançar com isso agora, mas essa é uma parte mais rápida da gente concluir. As portas já foram trocadas, olha só como já deu outra cara, né? Muda muito. E aqui na lavanderia também, a gente já instalou a baguete, o piso de madeira já tá totalmente instalado, só que vocês vão ter que se inscrever no canal para ver esse piso aqui sem proteção, porque tá tudo protegido aqui para nada dar errado. Olhem só, primeira marcenaria que vocês vão ver aqui, hein? Lavanderia já está com praticamente tudo montado. Esse aqui é um banco que vai lá no pé da minha cama, que já chegou e tá aqui guardadinho também. Aqui a gente também já tem, ó, bancada de pedra, marcenaria em cima e embaixo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha feito a marcenaria ao mesmo tempo que a marmoraria e que daí eu ia contar para vocês o que deu de errado, né? Bom, aqui a gente teve que fazer um ajuste nessa marcenaria e aqui, ó, se vocês repararem, ficou sem pingadeira na lateral do móvel. O certo, né, é que a gente sempre tenha uma pingadeira aqui, ou seja, esse móvel mais recuado para que a gente dê acabamento e não mole nem nada. Só que como a gente fez ao mesmo tempo e a bancada acabou dando 1 centímetro de diferença, esse 1 centímetro foi o suficiente para não ter pingadeira na lateral desse móvel. E aí, pra gente fazer essa pingadeira, ia ter que ajustar aquela porta inteira, refazer toda a lâmina, então é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente toma alguma decisão na obra, né, de sobrepor etapas, que não é o recomendado, a gente precisa aí saber aceitar algumas coisas que não saem exatamente como deveriam. Aqui, como essa área da bancada é uma área molhada, tá vendo, ó, porque eu tenho esse dente, eu não ia ter muito problema da água escorrer pra cá, porque a água vai parar nesse dentinho. E como é a lavanderia também, aqui eu vou ter uma lave seca, uma torre, quase não vou ver essa lateral, eu optei por deixar assim mesmo, tá?
Ali em cima também já estamos com tudo pronto. Olha o revestimento que lindo da Lurca. Agora o que a gente mais precisa fazer aqui é acabamento de pintura. Aqui é aquele nosso depósitozinho, né? Então já tá é um depósito que na verdade vai ser a área técnica do apartamento, né? Então o aquecedor já tá instalado. O pressurizador de água também tá instalado. Ai, Nath, precisa instalar pressurizador de água sempre? Não, não precisa instalar sempre. A questão aqui é que eu tô na cobertura, né? E aí toda a cobertura, independente se é um prédio novo ou antigo, acaba ficando sem pressão de água suficiente, porque fica muito perto da caixa. Então aqui a gente instalou esse pressurizador, ele inclusive é maior, é bem grandinho para dar conta de tudo que a gente precisa. E aqui vai vir a central da aspiração, ó, aspiração central. Estão vendo aqui o tubinho? É daqui que o aspirador, né, a máquina, vai trabalhar para a aspiração do apartamento como um todo. Aí aqui a gente precisa agora que a porta já está instalada, finalizar esses requadros e dar o acabamento com massa, né? Pra cá, temos já a academia, com uma primeira demão de pintura. Olha ali, gente, as poltronas da varanda, a mesinha de centro, mesinha lateral do home office e as cadeiras. E olha aqui, tá vendo? Bagunça de obra. Várias vezes eu mostro pra vocês, a obra não tá bagunçada, mas hoje, agora, por exemplo, ela tá e vai ficar pelas próximas 15 semanas, porque tá todo mundo trabalhando que nem louco até 5 para 5, que é o horário do limite, pra gente conseguir fazer acontecer. Então, tá vendo? Tem pimenta, tem coca, tem uma margarina ali, tem sapato pra lá, tem sapato pra cá. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês verem, porque assim, não é que seja o ideal, sabe? Eu não tô falando que isso tá certo, mas é pra vocês saberem que isso acontece dentro de uma obra. Tem alguns momentos que fica mesmo assim, aí a gente vem, pede pra arrumar, né? Dá aquele toque, aí retoma a organização da obra. Eu tô avisando porque, geralmente, sempre quando a gente grava alguma coisa assim, tá sempre perfeita a obra, né? E aí é sempre, às vezes, uma surpresa quando o cliente entra na obra, ele olha e fala, nossa, é só a minha que não é assim, né? Não, na verdade, todas as obras passam por períodos mais bagunçados e aí cabe a gente, claro, ir pedindo aquela atenção. Então, semana que vem eu já vou pedir para os meninos darem uma geral, jogar esse monte de lixo que tem fora, tá vendo? Tem copinho ali. Então, semana que vem eu vou pedir para eles darem um tapa. Aqui, a gente já tem o ventilador, isso eu não lembro se eu já tinha mostrado ou não para vocês. A parte do fundo aqui da marcenaria, ó, também já tá toda instalada. A porta da academia, ó, também já tá aqui, né? E já tá com os vidros. Só que falta terminar um acabamento que a gente vai fazer aqui. Nós vamos fazer um prolongamento aqui, virando pra cá, e um outro pra cá, pra gente não ficar vendo essa área aqui técnica, né? Que deveria ficar escondidinha. Janelas todas instaladas. Aqui tem o piso vinílico já da Target instalado também. E esse é o resultado que está agora a nossa marcenaria aqui da lavanderia e da academia. Então aqui realmente o que falta são rodapés, um ajuste pequeno de marcenaria e o grosso que é a pintura do apartamento. Então o que mais vai ocupar o nosso tempo aí é a pintura. Aqui a gente também vai precisar realocar um pouquinho aquela luminária, porque como essa porta, ela era para ficar aqui, né? E aí a gente teve um problema, ela realocou para cá e aí aquela medida ali ficou errada. Então a gente vai ajustar, vai puxar aqui essa semana. Os meninos já estão passando massa nas paredes, estão vendo? Ali, lembram que eu falei para vocês que tinha um dentinho do forro que estava aparecendo para a sala? A gente já arrumou, ó. Colocamos aqui um enchimentozinho na viga, né? E aí arrematou, então a gente não tá mais enxergando aquele dente do forro ali do hall aqui da sala. E agora é entrar com pintura. Vou levar vocês lá pro quarto, aí a gente volta pela varanda e depois ver a sala, que eu quero deixar a sala por último pra vocês. Olhem as portas novinhas instaladas. As portas não tem blackout, tá, gente? Por quê? Porque é padrão aqui do condomínio. Todas as portas, elas não têm blackout e se tivesse blackout, como aqui tem uma viga, o blackout acaba ocupando esse vão livre aqui e a porta fica mais baixa, então a gente também não quis fazer. Aí o que nós vamos usar? Tecido blackout na cortina. Então a cortina aqui vai ser de 2 trilhos, um translúcido e um blackout para fazer o escurinho dos quartos. E toda a cortina tá inserida na nossa automação. Então vai ser muito simples de controlar ela pelo próprio celular, não vai ter nenhum problema. Ar-condicionado instalado, a luminária decorativa de iluminação indireta que a gente colocou ali no meio já tá instalada também. Os perfis. Esse quarto aqui,
Eu fiz a iluminação considerando um layout, né, que a gente vai fazer no futuro. Então, agora ele vai ficar vazio, não vai ter nada aqui nele. A banheira do nosso quarto também já chegou. Ali tem uma outra porta que a gente vai colocar aqui depois, porque como teve que entrar com a banheira, a gente tirou. E aqui mais um monte de coisa. Tem alguns lixos que a gente tem que jogar fora, ferramenta... Enfim, escada no meio do caminho. Tá uma loucura essa obra agora, viu, gente? Mas é só na loucura mesmo pra ver se vai. O lavabo já está praticamente pronto. Ó, o gabinete já tá ali também. O que tá faltando aqui no lavabo? Instalar os 2 pendentes decorativos que vão ficar ali no cantinho, que vem essa semana. Chegar um vidro que o marceneiro levou, a Móveis Canteiro que fez aqui o lavabo e a área da lavanderia, né? Tá faltando chegar um vidro que vai vir aqui em cima e tem que ter esses furinhos, que é o furo da cuba e da torneira, né? Aliás, olha a nossa cuba aqui, que linda! Ai, gente, eu amo essas cubas. Olha a embalagem da Concrete e tudo. Olhem só, tá sem luz aqui, então pedi pro Raoni me ajudar. Mas é uma cuba toda de concreto, feita à mão, em tom de preto. Eu vou mostrar as outras 2 que já estão instaladas pra vocês, que é nesse mesmo estilo. E vem até uma válvula oculta aqui, depois eu mostro pra vocês. Tô super animada. Então, essa cuba, ela vai vir aqui em cima com uma torneira também maravilhosa. E o lavabo também é um ambiente onde a gente tem aquela pintura artística no estilo do hall de entrada. Então, o primeiro lugar que essa artista vai começar vai ser aqui no lavabo. E a gente também precisa instalar uma porta aqui, que vai ser instalada essa semana, antes dessa artista entrar. Então, falta pouco também, né? Apesar de ter um pouco mais de pendência. Vindo pra cá, a gente tem... essa área aqui do nosso banheiro, que já está todo com o azulejo da Lurca decorativo ali instalado. A gente já começou a instalar os primeiros metais, então já tem ali o monocomando do chuveiro, esse daqui, as torneiras, a gente já está instalando. Já chegou também a bancada em pedra. A gente não ia fazer a bancada do banheiro em Decton, mas acabou sobrando material da cozinha. E como é um material muito nobre, muito resistente, e tem o valor também mais elevado, né? É muito importante que a gente aproveite ao máximo. Então a gente acabou fazendo essa bancada aqui em Decton. Só que eu queria muito que tivessem 2 perninhas laterais e o material não deu para isso. Então esse é o único ponto da obra que eu tô tentando ajustar para ficar como eu gostaria, que é com as perninhas laterais também. A gente tá tentando comprar um pedaço dessa chapa com alguma outra marmoraria. E olhem essa cuba. Essa cuba aqui, ela é da Concrete, que é a mesma do lavabo que eu mostrei pra vocês. Tem o símbolozinho que fica aqui do lado. Ela é toda de concreto, feita à mão. Tem uma válvula oculta também que vai aqui depois. E ela ficou maravilhosa no contraste com essa bancada de Decton. A iluminação aqui também já tá toda finalizada, só que a gente precisa arrematar a pintura, né? O rejunte também já tá feito, só falta rejuntar ali o azulejo, porque eles instalaram essa semana. Então, a gente já vai entrar na semana que vem com pintura e a instalação dos outros metais, dos ralos, dessas coisinhas aí que estão faltando. Mas falta bem pouco aqui nesse banheiro. Vindo pra cá, no home office, acho que esse é o lugar mais cheio aqui da casa. A Laleles já começou a fazer a instalação aqui da marcenaria do home office. Eles não conseguiram concluir essa parte, porque eu vou precisar puxar um pouquinho pra frente o ar-condicionado, que acabou dando essa incompatibilidade aqui, ó. Estão vendo? O ar ficou um pouquinho mais pra dentro e a marcenaria vai até o teto. Então, eu já chamei o Felipe da Degelo, que é o técnico de ar-condicionado que trabalha com a gente aqui, pra ele puxar um pouquinho mais pra frente aqui no forro e a gente conseguir finalizar essa marcenaria. Aqui a janela também já foi instalada. Teve bastante gente que comentou no último vídeo da condensadora ficar mais alta, que é ruim. Realmente é ruim, não é o que a gente gostaria, né? Mas aqui nesse prédio é assim que instala. Não tem outro lugar para instalar as máquinas de ar-condicionado. Como é um prédio antigo, não foi previsto uma área técnica, é na fachada. E sendo na fachada, você tem um limite do quanto você consegue colocar essas máquinas para baixo. Primeiro porque ninguém se pendura, né, na fachada, eles vêm por aqui e fazem a fixação, porque senão teria que contratar um equipamento, imagina, um seguro, não faz sentido nenhum. Então, toda a máquina que é na fachada é pela janela que os meninos fixam o suporte, e aí existe um limite de onde eles alcançam. Segundo, que ali embaixo já tem a janela e a viga, o teto todo do vizinho, então a gente não pode ultrapassar, né, não posso fixar nada em coisas que já são do vizinho. E terceiro, que aqui a gente tem bastante máquina de ar-condicionado, então a nossa unidade externa é grande, por isso que acabou avançando um pouco pra cá, tá?
Eu preferia, lógico, que não tivesse, mas acho que a gente tem que saber lidar com algumas coisas que são próprias do condomínio que a gente escolheu, né? E aí aqui é um lugar que é um home office, um quarto de visita, então não é o meu quarto, sabe? Que eu vou ficar olhando para isso todo dia. E depois eu pretendo colocar alguns vasos aqui na janela, uma floreira, sabe? Com bastante plantinha para dar uma escondida nessa máquina e vai ficar super bonita. Olhem a loucura que tá aqui. Aqui dá pra vocês verem um pouquinho do piso, só que ele tá todo empoeirado por causa da marcenaria. Aqui já chegou a churrasqueira lá de fora, já chegou o eletrodoméstico, que tá tudo aqui nesse canto. Gente, tem muita coisa aqui guardada, alguns pendentes que a gente ainda não instalou também. Então, essa semana aqui o nosso objetivo é conseguir reduzir essas caixas e já ir jogando algumas coisas fora. Vindo pra cá, nós temos este quarto, tá? Esse quarto aqui, ele ainda tá com algumas coisas. Também é um quarto que a gente não vai fazer agora, né? Ele vai ficar vazio, que é para quando a gente tiver filho, tiver alguma outra necessidade. Então, a iluminação já foi feita pensando no layout futuro que eu desenhei. Eu desenhei um layout que a gente vai executar no futuro, né? Então, a iluminação já foi feita pensando nisso. Aqui ainda tem algumas coisas de marcenaria ali do quarto que a gente vai instalar. E aí, logo, logo, esse quarto aqui também vai estar vazio. Vindo aqui no corredor, a gente já tem também, ó, todas as esquadrias. Eu sempre deixo esse negocinho aqui, foi até a R100 que colocou, que é a empresa que tá executando pra gente, com um recadinho do horário, porque sempre acaba atrasando, o condomínio fica bravo com a gente. Aí aqui a gente tem esse roupeiro, né? Então tem um roupeiro aqui no corredor, que é um roupeiro que faz um complemento ao meu armário do quarto e que também pode servir para coisas da casa. A gente ainda não sabe direito o que a gente vai querer colocar nele, mas a gente quis aproveitar esse espaço aqui. Então a PL Móveis que tá montando essa parte, eles ainda vão instalar nos próximos dias. Aqui a gente já instalou o batente da porta de correr embutida na alvenaria da Eclipse. A PL vai laquear para mim esse batente para ficar da mesma cor das portas de abrir que a gente tem, e a gente vai instalar essa semana também a porta aqui dentro. Aí já vai ficar concluído. E aqui temos um quarto, gente, saindo do papel, olha isso. Olha isso, que coisa linda esse armário. Esse é o flap de teto. Bastante gente pediu para eu falar sobre a automação, como é que isso funciona. Eu vou falar tudo para vocês, tá? Só que agora, como a obra tá muito em andamento, tem muita coisa para eu mostrar, eu tô esperando, e a hora que tiver tudo pronto, eu vou fazer um tour completo. Aí eu posso fazer para vocês um vídeo só sobre automação, só sobre iluminação, porque daí a gente consegue aprofundar em todos os temas, tá? Aqui quem tá fazendo a marcenaria desse quarto é a PL Móveis. O nosso guarda-roupa já tá praticamente inteiro montado. Ele é todo laqueado pela parte externa de branco. Aqui eu fiz esse puxadorzinho que eu desenhei também para um outro projeto nosso que eu amei. E aqui, olha, a gente já tem o armário. As gavetas estão bem altas, mas isso não é um problema pra mim, tá? E o que eu fiz? No outro apartamento que eu morava, eu também tinha isso. Eu não gosto de maleiro, porque eu acho que é uma coisa que a gente acaba não usando pra nada. Então eu gosto de colocar aquele cabideiro extensível, que você puxa por baixo e ele vem pra frente. Eu gosto bastante pra aproveitar melhor os espaços, porque como eu sou baixinha, né? Quanto mais coisa tiver aqui, pra mim, é melhor. E aí o cabideiro a gente puxa, ele fica de uma altura que é legal pra eu pegar também. E aí eu não fico com nada no maleiro, que é um lugar que pra mim não funciona bem, tá? Então aqui a gente tem a parte interna dos gaveteiros todo em madeira. E quero mostrar pra vocês uma coisa legal aqui, que pode ser uma dica pra mais gente. Vocês estão vendo que existe uma diferença de acabamento entre a quina dessa gaveta e a quina aqui dessa madeira? Qual que é a diferença? Ó, aqui é frejó e aqui é frejó, só que aqui é lâmina natural de frejó, tá? Lâmina natural de frejó. Aí a gente percebe que a textura é diferente, os veios são diferentes, é mais natural e esse é um acabamento que é mais nobre, tá? Esse acabamento, ele é feito em cima do MDF e aí a lâmina consegue virar aqui e dar esse acabamento perfeito que vocês estão vendo, onde a gente não vê a lateral da madeira. Isso daqui é MDF que imita frejó. Isso aqui é um MDF que tem um revestimento melamínico por cima, com uma impressão de frejó, né? E aí, quando a gente vai colocando essas coisinhas, não tem como virar isso, porque o MDF já vem com esse acabamento. E aí fica com essa carinha aqui de acabamento, tem uma cor, né, um pouquinho diferente, porque eles usam fita de borda, é outro tipo de acabamento. Então existe
uma diferença tanto na qualidade visual de uma lâmina e de um MDF, mas principalmente nessa característica do acabamento, tá? Isso aqui é muito mais sofisticado, é mais nobre, é uma marcenaria mais premium. Isso daqui é uma marcenaria um pouco mais simples, né? E um pouco mais popular, tá? Isso daqui é ótimo, é maravilhoso e para algumas pessoas também é melhor do que a lâmina, porque a lâmina natural, imagina que ela é uma casquinha de madeira aqui em cima, então ela mancha, ela marca, ela risca com mais facilidade, enquanto o MDF é mais resistente, tá? Então, em termos de sofisticação, sim, isso é mais sofisticado, é mais caro, é mais refinado e dá um outro tipo de acabamento para marcenaria. Mas em termos de usabilidade, nem sempre essa vai ser a melhor opção. Por isso que eu falo, gente, não tem regra, sabe? A gente tem que entender o que cabe no bolso de cada um, o que faz sentido para a rotina de cada um. E aí, o que eu fiz aqui? Olha que legal. Essa parte interna das gavetas a gente fez em MDF e a parte externa tá toda em lâmina. Isso é uma dica muito legal para quem quer dar uma economizada, né? Aqui, eu acabei fazendo isso porque no meu projeto, toda a parte interna do armário era branca. Só que aí, quando a gente foi fazer, eu falei, ai, mas aqui eu vou abrir tanto o armário, acho que eu queria as gavetas em madeira. Atenção, gente, eu não mudei o projeto, tá? É o mesmo desenho, a parte externa é idêntica, então o conceito do meu projeto é o mesmo, a divisão interna é a mesma. Eu só mudei a cor de uma coisa interna, isso não é mudar o projeto, tá? Já vou deixar aqui bem claro pra vocês que quando eu comentei lá no Insta, algumas pessoas comentaram, Nath, você mudou seu projeto? Falei, não. Esse ajustezinho de uma cor interna, às vezes a gente faz até em função de orçamento, né? Se tem um MDF mais em conta, a gente muda a cor de dentro e não muda nada na concepção do restante, tá? Por que aqui eu fiz o MDF e a lâmina? Porque como eu tinha falado que eu ia querer tudo branco, a quantidade de lâmina que a marcenaria tinha já não dava mais para fazer tudo. Então a gente acabou usando o MDF dentro e a lâmina fora para manter o que eu queria. Mas essa é uma dica bem legal para quem quer fazer a lâmina e quer economizar também, tá? Então aqui estamos com esse armário divino, maravilhoso, que a PL já montou pra mim. Iluminação aqui do quarto também já tá pronta. Essa guarnição também vai ser laqueada da mesma cor da parede. E aqui já estamos com a nossa cabeceira também quase pronta. E a mesinha de cabeceira ali no canto. Isso aqui depois eu mostro pra vocês quando tiver finalizado, tá bom? Tá quase. Olhem só esse banheiro, gente, que ficou tanto tempo parado, vocês lembram? Ele tá quase, a gente vai finalizar ele essa semana. Chegou a torneira da banheira que a gente tanto estava esperando, né? Então ela vai ali agora, os meninos já chumbaram as peças dela no piso, já fizeram a impermeabilização e agora estavam só esperando a gente terminar de instalar aqui a bancada para eles poderem entrar com o piso e o acabamento aqui. Então essa semana a gente fecha esse banheiro. Mas olha, os azulejos a gente já terminou, a bancada aqui é em silestone branco e eu achei que ficou um contraste lindo com essa nossa cuba de concreto da Concrê, em tom de roxo, tá? A nossa torneira aqui é de parede. E uma outra coisa que quando eu mostrei, me perguntaram lá no Insta, é se não vai espirrar água, né? Aqui a gente posicionou a torneira de um jeito que a água cai exatamente no meio da cuba, tá? Mas, gente, espirrar água é uma coisa que sempre espirra. Não tem muito jeito, sabe, de fugir disso. A não ser que você faça uma cuba enorme, de fora a fora, que vá até o fundo, sabe? É muito complicado essa coisa de não espirrar água. Aqui eu já posicionei da forma que menos vai espirrar água, que é com a água vindo no centro da cuba, né? E ela é uma cuba bem grandona, se vocês olharem, ela é uma cuba bem grande, tá? Então, isso ajuda muito também. Ah, mas ela não é rasa? Isso não faz espirrar mais água? O fato dela ser rasa, eu não acho que faz espirrar menos água, tá? Por quê? A água não espirra quando ela bate no fundo da cuba. Ela espirra quando a gente põe a mão, né? A hora que a gente põe a mão, a água espirra porque bate na nossa mão e vai pra lá. Ou seja, tanto faz a profundidade da cuba nesse caso. Porque a hora que a água chega na base da cuba, ela já espirrou. Ela espirra por causa da nossa mão, tá? E aí, pra isso, o que é importante? Você ter uma cuba bem larga, bem grande, para que quando a água espirre, né, esse espirro consiga cair dentro da cuba, tá? Mas um pouquinho, gente, não tem jeito, viu? Sempre espirra, não tem como. Aqui já estamos com a torneira, a gente também já tá aqui com o nicho ali, o nicho do cantinho, acabou dando um filetinho, vocês viram que dó de revestimento de cada lado.
A gente tentou fazer certinho, mas aí a hora que chegou o revestimento a gente viu que deu um filetinho de cada lado. Mas tudo bem, a gente vai deixar assim mesmo, não vamos quebrar tudo, senão pra arrumar isso teria que quebrar todo esse porcelanato por causa desse filetinho, né? E pra gente não incomoda, tá? O filetinho tá centralizado, vocês viram, ó, a gente partiu bem aqui do meio desse rejunte, olha que bonito esse alinhamento. Então tá bem o rejunte aqui no meio, dividindo as duas peças e indo pros cantos, então tá super bem acabado, a gente não vai arrumar, tá? Não vamos alterar isso. Pra cá, a gente também já tá com forro de gesso, só falta acabamento de pintura e já estamos começando a instalar os metais, tá? O ideal é que os metais sejam instalados depois que a gente finaliza essa parte da pintura, né? Mas como aqui a gente tá atrasado e uma coisa ficou prendendo a outra, a gente deu uma acelerada, aí a gente vai proteger os metais para finalizar o que precisa da pintura. Vindo pra cá, temos uma varanda maravilhosa, olha o sol, gente, vocês não têm noção como tá calor, graças a Deus, porque uma das coisas que mais atrasou aqui o nosso cronograma foi a chuva, né? Aqui a jacuzzi, ela vai ser içada daqui uma semana mais ou menos, afinal estamos a 2 semanas, né, do cronograma final da obra. Os meninos já estão fazendo aqui todo o cimento queimado, a gente precisou fazer um enchimento aqui para nivelar essas pedras de cima, então teve que maciar de novo e tá dando agora o retoque para dar aquela última demão de cimento queimado. As paredes já estão todas lisinhas, maciadas e com as primeiras demãos de pintura, só falta depois uma demão no final. E a laje a gente também já tá aplicando cimento queimado, mas ainda faltam algumas demãos. A nossa maior dificuldade está sendo conseguir terminar aqui a varanda, porque tem chovido muito em São Paulo, e aí todo dia que chove a gente não consegue pintar, né? Então fica um pouco mais complicado. Tchanã! Olhem isso! Quase temos uma churrasqueira. A bancada já foi instalada, ela também é em Decton. Eu já encomendei a coifa sob medida também. E aqui está a nossa marcenaria. Ela tem a caixa, né, o gabinete de madeira. E isso aqui, gente, é madeira maciça, tá? Não é a mesma coisa que a gente tem na parte interna do apartamento. Isso aqui é madeira maciça, isso aqui pode ficar no sol, na chuva, pode molhar, que não estufa. A gente só vai precisar ter um cuidado de invernizar. E aqui, ó, tudo em madeira maciça lá dentro também, tá? Aqui eu até mudei um pouquinho o projeto das portas, porque a gente achou que podia entrar água. A minha ideia era colocar uma tela ao invés de um vidro, né? Como se fosse uma tela metálica, mais industrial, com acrílico por baixo. Mas aí eu estudei junto com a PL Móveis essa questão e a gente achou que nesses encontros, né, do acrílico com a tela, poderia ser uma área de entrada de água. Porque aqui, vocês não têm ideia, chove muito. Me sigam lá no Instagram, @nataliasala.arc, que a hora que eu estiver morando aqui e chover, eu vou mostrar pra vocês o tanto que chove. Então a gente trocou, eu até tinha uma sequência de gavetas, né, aqui nessa parte do armário, olha, as gavetinhas elas ficavam todas pra fora, a gente ainda vai instalar os puxadores, viu, gente? Só que cada gaveta dessa para fora seria uma entrada de água no topo da gaveta para dentro do armário. Então, o que que a gente fez? Deixamos as gavetas em madeiras maciça recuada, tá vendo? Essa porta única vindo até aqui em cima, porque tem uma pingadeira na borda de pedra. Então, quando chover, a água bate e escorre pela frente do armário. Então, a gente fez alguns ajustes, tudo pensando na durabilidade desse armário, já que estamos na área externa. Olhem o nosso banco saindo aqui, gente. Nosso banco de azulejo tá ficando muito lindo. É tudo Lurca, os revestimentos decorativos que a gente tem aqui, tá? Os meninos agora vão terminar no comecinho dessa semana esse finalzinho, que é o que dá mais trabalho, né? Porque eles têm que fazer o arredondado. Mas já tá ficando incrível. A gente fez um enchimento aqui na parte de cima para deixar exatamente o tamanho de uma peça nessa parte aqui frontal, né? E tá ficando muito, muito legal essa parte aqui externa. O piso mesmo a gente já terminou, né? Só tá faltando mesmo aqui essa parte da pintura e aquele finalzinho do banco. Agora, olhem isso. Ó a bagunça. Bagunça de obra, né, gente? Caos organizado, gosto de chamar assim. Agora aqui vocês vão ficar chocados, gente. Olha isso! Ai, ai. Olha só o que a gente fez aqui, amores.
Aqui a gente já tá com o cimento queimado, a parte de iluminação já tá instalada, né? A gente já tem as caixinhas de som da Ions 3, que a gente vai ter em toda a casa, integrado com o sistema de automação. Piso de madeira já está prontinho, é o que eu falei para vocês, falta muito retoque de pintura, acabamento elétrico, tem outras coisas que estão faltando, né? E aqui a gente já está fazendo, estamos finalizando ali o ladrilho e finalizando esse móvel do bar. Olha isso, gente, como tá ficando lindo. Quem me acompanha lá no Instagram já sabia que a parte interna desse armário ia ser colorida, né? Um tom de verde. Depois a gente vai fechar com as portas e aí esse verde vai acabar ficando um pouquinho mais escuro por conta da sombra que vai fazer as portas, né? Mas o que eu queria mostrar de principal aqui pra vocês? Muita gente me pergunta algumas coisas de como é que fixa a marcenaria, sabe? E eu adorei que os meninos deixaram assim pra eu mostrar pra vocês. Então vamos lá, olha só como é que funciona aqui. Sempre que a gente faz esses pórticos, né, que a marcenaria vai no teto, igual aqui, tem que ter alguma coisa que fixe ali no teto. Como é que funciona? Eles abrem o forro de gesso, aí eles fazem essa peça, que é fixada direto lá na laje, tá vendo? E aí eles passam essa outra peça aqui, né, nesse sentido, que é uma peça que encaixa, ó. Isso daqui é uma daquelas peças, tá vendo, ó? Isso aqui é a frente, né? E isso aqui é aquela parte ali de cima que a gente vai ver. Aí, estão vendo que aqui tem uma peça de encaixe, que é esses encaixes macho e fêmea? Isso daqui encaixa lá naquela peça que vocês estão enxergando. Então, eles vão e fazem um encaixe e aí isso tudo fica fixado lá na parte de cima. Então, vocês não têm ideia o tanto que eles demoraram pra fazer isso aqui, porque dá muito trabalho, tem que ser muito certinho pra peça encaixar e a marcenaria ficar alinhada. São muitos ajustes. Quem tá arrasando nesse móvel aqui do bar e quem vai fazer nosso hack também é a Lira Móveis, um outro parceiraço meu, tá? E aqui uma coisa que eu pedi pro Luiz, eu falei pra ele que eu queria muito as prateleiras do bar em serralheria, porque eu queria que elas fossem fininhas assim, vocês estão vendo? Olha a espessura dela. É muito fina, ela é muito slim, ela é muito clean. Isso aqui deu muito trabalho pra fazer. É um material super delicado, né? Mas pra mim valeu muito a pena, ó. Porque eu fiquei apaixonada com o resultado, o maridão também adorou. Então aqui vai ser a área do nosso bar. A bancada já está pronta aqui, ela é em Decton preto. E vocês lembram, né, que eu falei pra vocês que só se executa a marcenaria depois que a pedra já tá instalada e que eu não fiz isso aqui? Pois bem, contei pra vocês de um ajuste que a gente teve que fazer ali na lavanderia. Ali na lavanderia foi o de menos, né? Deu super certo. Agora, aqui, eu tive um baita de um BO. A marcenaria já estava pronta, né? A marmoraria veio instalar e ficou um tanto assim menor essa pedra. E isso aqui é Decton, né? Aí eu tinha duas opções. Ou a gente refazia a marcenaria inteira, o que ia gerar um custo extra gigantesco, porque a gente ia perder essas peças, ia ter que laquear de novo, ia ter que mudar quase tudo, assim, puxar isso aqui pra lá, e essa parte de cima a gente ia ter que fazer maior, enfim, ia mudar muita coisa e não ia mais ficar pronto esse ano, porque esse processo de laqueamento, de pintura, de corte, exige um tempo, né? E agora, como a gente tá nas vésperas do Natal, não ia dar tempo. Então, sentei, falei, bom, tamo aí, vamos ver o que a gente pode resolver, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um complemento na pedra, tá? Então, depois eu vou mostrar melhor pra vocês, porque não tá dando pra ver. Ó, vocês não enxergam nada, tá vendo? Nada, não enxergam absolutamente nada. Mas, aqui, ó, tem uma emendinha na pedra, estão vendo aqui? E aí, eu coloquei a pedrinha que faltava aqui pra marcenaria dar certinho, gente. Quase não dá pra ver, é imperceptível. Aquela ali é uma área seca, eu vou ter sempre uma bandeja aqui em cima dela com as bebidas também, né? Mas não é o ideal, por exemplo, não é qualquer cliente, né, que ficaria satisfeito com esse ajuste. Por isso que na obra a gente exige tanto que as fases sejam respeitadas, para que no final a gente consiga ter esse resultado, né, de tudo minimamente certinho ali, perfeitinho. Porque até quando a gente faz assim, às vezes já surge algum ajuste, mas é um ajuste menor, né?
mas geralmente é um ajuste menor que a gente consegue resolver. Esse eu considero que foi um ajuste bem significativo, mas a marmoraria arrasou. Eles fizeram todo a cola, né? Eles usaram uma cola preta, poliram a pedra, então ficou realmente imperceptível. Depois, se estiver pronto, eu mostro pra vocês. Mas tivemos esse ajuste ali, tá? E aqui, acho que foi o único ajuste, até porque a bancada só tinha aqui mesmo, pra vocês verem como a marcenaria e a marmoraria estão vinculadas, né? A gente só teve problema nesse armário aqui, aonde tinha a pedra, porque uma coisa foi feita ao mesmo tempo que a outra. Mas resolvemos, a gente tá super feliz e tá tudo bem pra gente. Olhem aqui um pouquinho do piso de madeira, pra vocês terem uma palhinha do que está por vir. Esse piso de madeira chama Mandacaru e é da Acaflor. E aí, vindo pra cá, nós já temos ali nascendo a nossa parede de ladrilho hidráulico. Então, os meninos já instalaram o ladrilho hidráulico em toda essa parede aqui. Eles só estão esperando para instalar aquela última pedra. Assim que os meninos terminarem essa marcenaria, eles já vão vir com essa última pedra ali, porque essa pedra ela arremata na marcenaria para dar acabamento, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês do ladrilho hidráulico é que, assim, sempre que a gente vai colocar um ladrilho hidráulico na nossa casa, né, a gente já precisa saber que ele é um revestimento artesanal. Ele é feito à mão, peça por peça. Isso significa que ele não é produzido como um porcelanato. Então, ele vai ter esse aspecto mais manchadinho. Vocês conseguem ver? Aqui tem uma mancha mais clara nele, aqui, ali a mancha é diferente, aqui a mancha é outra, aqui ele tá diferente, aqui. Então, cada peça é única. E as bordinhas dela, elas não são perfeitas, ó. A gente usou o espaçador. Vocês estão vendo que aqui ele tá mais perto da peça, e aí aqui fica mais longe da peça. Isso aqui não é um problema de instalação. Isso aqui é o próprio revestimento, que é irregular nas suas extremidades, tá? Então, o rejunte acaba também ficando um pouquinho menor e um pouquinho mais largo em alguns trechos. Quando a gente gosta de ladrilho hidráulico e a gente quer colocar o ladrilho hidráulico na nossa casa, é porque a gente valoriza isso, esse procedimento artesanal, tá? Eu sempre procuro explicar isso para os clientes para não ter nenhuma frustração de expectativa depois que a gente instala o ladrilho, e queria aproveitar essa oportunidade para mostrar isso para vocês, porque o bonito dele é isso, é essas manchinhas, essas irregularidades que mostra que é um produto feito à mão. Tá bom? Aqui já está o nosso rack da sala, que ele é enorme, ele é super profundo por causa dos equipamentos de automação, e ele é todo ripadinho, vai estar instalado em breve também. Aqui ainda falta uma portinha, aqui também. Gente, eu tenho várias dicas de armáriozinhos escondidos aqui para dar para vocês, viu? Vamos lá, na nossa cozinha, o que temos? Uma cozinha dos sonhos. Gente, olha isso! Eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. Eu tô muito feliz com essa cozinha. É que eu acho que não dá pra ver tanto ainda o quanto que ela tá bonita, porque ela tá uma zona, né? Tá muito bagunçada. Aqui já tem a área da geladeira, o teto já tava de azul quando eu mostrei pra vocês, mas agora já tem caixinha de som, já tem as luminárias também. Os pendentes a gente já instalou aqui na mesa. O banco baú, ó, que foi laqueado na mesma cor da parede, também já tá aqui ripadinho, a coisa mais linda. Isso aqui é uma estrutura de serralheria que vai ficar aqui, porque vai ser como se fosse uma ilha pra gente, né? Então, ela tá aqui nesse canto ainda pra atrapalhar menos. Aqui o nosso cantinho do café. Olha isso, gente. Tudo revestido em Decton. O mesmo Decton que eu usei na bancada, eu subi na parede e no topo do nicho pra fazer esse nicho aqui maravilhoso. Esse vai ser o nosso cantinho do café, né? E uma das coisas que me fez querer muito deixar essas prumadas abertas é exatamente essa luz, que agora tá conseguindo entrar pra cá, né? E a gente consegue até dar uma passadinha por aqui se quiser, sabe? Enfim. Uma coisa que vocês me perguntaram muito, como que eu vou resolver o acabamento aqui em volta do cano, né? Bom, tinham duas formas da gente resolver aqui, tá? Ou a gente pegava e fazia um corte reto aqui e aqui, né? E aí o redondinho aqui, depois o redondinho encaixava lá, e aí a gente ia ver um corte nesse sentido aqui no porcelanato, né? Ou a gente fazia esse corte aqui nessa direção e deixava esse corte pra cá. Isso aqui ainda vai ser rejuntado, então depois que tiver o rejunte, vocês vão ver que quase não vai dar pra ver. E eu vou usar um rejunte cinza da mesma cor do piso exatamente pra isso desaparecer, tá? O que eu preferi? Eu preferi manter o corte pra cá. Por quê?
Aqui é um lugar que eu pretendo sempre deixar uma lixeira na cozinha, ou que de repente eu posso colocar um vaso bonito, sabe? E aí eu não consigo ficar enxergando esses recortes. No meu dia a dia eu não vou conseguir enxergar. Já se o recorte estivesse nesse sentido, eu ia ver ele o tempo inteiro, porque como aqui eu tenho as portas da marcenaria, eu nunca ia poder colocar alguma coisa que escondesse, tá? O que a gente ainda vai fazer aqui, que não tá pronto ainda? Eu mandei fazer um rodapé redondo de marcenaria para arrematar essa coisa que é arredondada, né, que fica em volta do cano, que não fica legal. Então a gente vai ter um rodapézinho redondo colado de madeira em volta de cada tubulação, e aí quando a gente pintar essa tubulação, a gente vai pintar da mesma cor o rodapé e a tubulação. Então eu vou ficar com um acabamento, né, na parte inferior dela, tá? Ainda não está resolvido, mas só para vocês entenderem o que daria para ter sido feito e o que a gente escolheu fazer e por quê, tá bom? Outra coisa, aqui, se a paginação do piso tivesse sido feita para que a peça, né, essa peça aqui terminasse no meio da aprumada, aí sim daria certo, porque daí seria a própria divisão entre as duas peças que faria esse recorte, e aí não ia ficar parecendo que é um recorte no piso, ia ser a própria diferença entre as duas peças, tá? Mas aqui a gente usou uma outra paginação para fazer, e quando a gente fez a paginação também, a gente ainda não tinha decidido, né, que essa tubulação ficaria aqui, tá? Então é isso, mas eu tô super satisfeita, vocês vão ver, a hora que eu passar o rejunte e fizer esse acabamento do rodapé vai ficar bem bonitinho, e a gente tá bem feliz com essas prumadas, porque elas estão permitindo entrar muita luz, ficar mais integrado. Inclusive eu vou postar uma foto de como que era esse cantinho aqui fechado, pra vocês lembrarem e ver como mudou e como vai dar um outro ar ele ser mais aberto. Aqui não sei quem lembra, mas essa parte aqui de madeira era um pilar. Vou colocar uma foto aqui pra vocês também verem. E como a gente revestiu com a marcenaria, ficou parecendo uma portinha, tá vendo? Então a gente não vê essa divisão, né? São essas soluções que vão fazendo muita diferença. E, gente, olha o que é bancada. Olha só, a bancada vem de lá, né? Isso aqui é uma estrutura que tá esperando o nicho secar. Vem aqui, aí ela vira, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e vem pra cá, pra cá, pra cá. É muita bancada, gente. Eu nem sei o que fazer ainda com tudo isso, mas a gente tá alucinado com a nossa cozinha. A gente tá super feliz. E aqui, vocês lembram também que eu falei pra vocês que as paredes aqui desse apartamento são todas fora de esquadro? Isso é assim no prédio inteiro, tá, gente? Isso é um probleminha, vamos dizer assim, irresolúvel de prédio antigo, tá? Mas já peguei também prédio novo que veio assim, tá? Então nem sempre é um problema do prédio antigo. E a gente precisou fazer a bancada acompanhando uma medida específica, né? Para ela não diminuir ali a nossa passagem, tá? Então a gente tem alguns pontos na bancada, agora vocês não vão conseguir ver, mas que vocês vão ver que parece que ela abre, sabe? Que tipo, aqui tem uma profundidade, lá tem outra, porque realmente é isso. Aqui tem uma profundidade de 60, lá no fundo fica maior a profundidade da bancada, e aqui também, exatamente porque essa parede, ela tá fazendo assim, sabe? Ela tá abrindo um pouco. Então, sempre que tem parede fora de esquadro, a gente acaba tendo algumas questões, né, que não tem muito como resolver, tá? Mas depois, no final das contas, fica super discreto e vale a pena. Tô super feliz aqui com a cozinha e com a sala. É isso, amores. Quero saber quem ficou surpreso com a evolução da obra nesses 15 dias. Me conta aqui embaixo nos comentários. A gente tem mais 15 dias para finalizar a obra, então também quero saber quem acha que vai ser possível ou não. Já escreve aqui os palpites. E eu tenho procurado compartilhar com muita verdade, com muita realidade para vocês esse diário de obra, mostrando o que dá certo, o que não dá, quando a gente precisa fazer alguma emenda, sabe? Algum outro tipo de acabamento. Porque no fundo, gente, isso acontece em quase todas as obras, sabe? Só que no fundo quase ninguém mostra essas coisas, né? Até porque o objetivo não é esse. O objetivo aqui não é a gente ficar mostrando o que deu de errado e como a gente resolveu. A gente quer mostrar o resultado final, a alegria daquele cliente que vai morar ali, né? Poxa, também nenhum cliente quer que a gente fique contando, né, as coisinhas que deu errado, sabe? Ou que a gente teve que ajustar. Não é nem que deu errado, né? Mas que a gente precisou ajustar ali. Ninguém precisa saber, né? Pode ficar uma coisa entre nós. E aí as pessoas que vão ali na sua casa nem vão saber que aquilo ali existe.
Então esse é muito o objetivo do nosso trabalho aqui no YouTube e no Instagram. Mas eu aproveitei um pouquinho da minha obra para compartilhar com vocês, com muita realidade, com muita transparência, o dia a dia, os desafios da obra, as coisas que às vezes a gente tem sim que ajustar e que tá tudo bem, sabe? Porque eu acho que a internet tem muito isso, uma expectativa, né, de mostrar que tudo é perfeito, e aí às vezes quando alguma coisa acontece com a gente pensa, nossa, foi só comigo então, porque tudo é perfeito, tudo sempre acontece sem nenhum problema, sem nenhum contratempo, né? E a verdade não é essa, a verdade é que não só nas minhas obras, sabe, mas em todas as obras tem vários desafios que a gente tem que repensar, pensar de novo numa solução, fazer alguma coisa ali diferente para aquilo dar certo, né? E é isso que eu tenho tentado passar para vocês nesse diário de obra, muita verdade, muita transparência, muita realidade, e podem ter certeza que o que acontece aqui também acontece em outras obras, né? Cada obra com o seu porém, com a sua questão, situações diferentes, mas sempre acontece. Chegar numa obra e ter a obra bagunçada, ter a obra suja, acontece, né? Não tô dizendo que a obra tem que estar sempre assim, pelo contrário. E esse é o nosso trabalho também, né? Exigir que a obra esteja sempre limpinha, organizada, mas eu quero passar isso para vocês. Isso acontece, sabe? Isso faz parte desse processo de obra. E aí a gente que acompanha a obra vai estar lá para dar um puxãozinho de orelha e falar, não, essa semana não tem desculpa, vamos arrumar, vamos limpar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Mas é normal desse tipo de trabalho. Então eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar um pouquinho aí dessa reforma do meu apartamento, desse sonho que eu tô realizando e de toda essa verdade, né? Essa transparência que eu tô compartilhando com vocês, cada detalhezinho aí da obra, tá bom? Se inscreve no canal, quem sabe eu volto aqui no dia 30 de dezembro para comemorar com vocês essa entrega, mas eu acredito muito que tudo acontece no tempo certo, então mesmo que não dê tempo esse ano, comecinho de janeiro tá aí, e aí tudo vai dar certo. Então, em breve, a gente vai ter vídeo de entrega de obra aqui nesse canal e vai ter muito tour, muita resenha, tudo que vocês quiserem saber, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e se inscreve no canal.